senhor está preocupado, mandou reforçar sua segurança diante dessa ameaça física que o presidente fez numa gravação? Zen, eu nunca me preocupei muito com essa história de segurança pessoal. Eu já tive mandato de deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa do Amapá, na época, denunciei esquemas de corrupção, fui ameaçado de morte naquele período. Num breve intervalo, aí, mais para os meus filhos, foi necessário medidas de segurança, mas eu sempre me incomodei com isso. E desde também do começo do governo Bolsonaro, apesar das notórias relações que o presidente da República tem, né, com interesses não republicanos, e apesar de parte da sua base de apoio ter, inclusive, envolvimentos com milícia, né, mas eu nunca fui muito afeito a essa questão de ter segurança pessoal. Né. Eu acho que tem um preço aí a ser pago pelo presidente da República se ele dobra qualquer tipo de aposta. Por outro lado, eu acho lamentável isso, porque, veja, o que se espera, Zé, de um presidente da República em um país que tem 350 mil mortos por conta de uma trágica pandemia e tem outros milhões passando fome, é que ele, no sábado, no final de semana, fique preocupado em ligar para o seu ministro da Saúde, fique preocupado em ligar para o seu ministro da Economia, fique preocupado em responder a seguinte pergunta: o que é possível ser feito no dia de hoje para que essa semana não seja tão trágica como foi a semana anterior? O que é possível ser feito para garantir comida na mesa das pessoas? E não ficar perdendo tempo, telefonando para senador da República, induzindo a atuação de senador da República em relação à CPI. Veja, governo Lula teve CPI, governo Dilma teve CPI, governo Fernando Henrique teve CPI, e ninguém ficou com medinho de CPI. Ninguém ficou tremendo de medo, ficou ameaçando quem quer que seja por conta disso. Na verdade, é lamentável quando o presidente do nosso país acha que tem coisas mais importantes para se preocupar do que as milhares de vidas brasileiras perdidas. A CPI sai, senadora, 5 assinaturas retiradas, mas hoje o clima para retirar assinatura seria difícil. Você acha que sai a CPI? Eu estou convencido. Eu acho que entre amanhã e quarta-feira, o presidente Rodrigo Pacheco deverá fazer a leitura do requerimento da CPI, e aí os líderes partidários farão a indicação dos membros e nós teremos, em seguida, a instalação da comissão. Eu estou convencido disso. O senhor disse que não tem preocupação nenhuma e que se houver nexo, haverá investigações em estados e municípios, se houver nexo com a questão central colocada na proposta. É isso mesmo, senador? Olha, eu acho que essa história de ampliação para estados e municípios, como ficou claro no próprio áudio do presidente da República com o senador Cajuru, é uma estratégia dispersiva, dissuasória. Né? Mas tudo bem, eles querem investigar, vamos colocar na mesma CPI. Eu até tenho uma sugestão por onde começar. Vamos começar pelo Amazonas, pelo governo do estado do Amazonas. Acho um bom tom chamar o governo do estado do Amazonas para que ele explique algumas coisas. Quem sabotou as medidas contra aglomerações no estado do Amazonas no fim de dezembro e início de janeiro? Essas aglomerações que vieram a ocorrer não criaram as condições para o surgimento, inclusive, de uma nova cepa, que hoje toma conta de todo o país e aumenta o nível de contágio e de infecção, ampliou dramaticamente o sentido da pandemia? 2, quando colapsou o sistema de saúde do estado do Amazonas, com as pessoas morrendo por asfixia, qual foi a atenção que foi dada por parte do governo federal? A responsabilidade pela omissão que levou à morte das pessoas foi do governo federal ou foi do governo do estado do Amazonas? É bom ouvir do governador do estado do Amazonas, por exemplo, as respostas a essas perguntas. Entendo. A especulação de que o Renan Calheiros seria o presidente da CPI é muito cedo para fazer essa especulação. O que o senhor acha desse nome? Eu acho que é cedo e eu acho que assim seria... Bom, primeiro, a tradição da Casa Parlamentar é que o autor do requerimento da CPI, o primeiro signatário, venha a ser presidente, seja relator. Sempre foi isso. Não quer dizer que seja. Qualquer serviço que me der, eu vou cumpri-lo. Né? E vou cumpri-lo tratando de fatos. Não seja como membro,
seja como presidente, seja como vice-presidente, seja como relator. Eu quero cumprir, mesmo em relação a Jair Bolsonaro, não tenho nenhuma perseguição pessoal em relação a ele. O que comissões parlamentares de inquérito têm que cuidar, assim como qualquer autoridade de investigação, é de investigar fatos, é de cuidar de fatos e não de pessoas, né? O nome, respondendo a sua pergunta, o nome do senador Renan, eu acho que é um nome, pela experiência que tem, capacitado, preparado, seja para ser presidente, seja para ser relator, qualquer uma das funções que vier a ocupar. Aliás, eu acho que é razoável uma comissão parlamentar de inquérito que possa ter a participação de nós da oposição, o nosso bloco da oposição fará uma indicação, o bloco do PT fará uma outra indicação, e deveremos ter ainda, na composição da comissão, 3 indicações do MDB e 3 indicações do PSDB Podemos. Eu acho que ganha muito em qualidade a CPI se tiver, por exemplo, como membros, nomes como Renan Calheiros, Tasso Gereissati, Eduardo Braga. Eu acho que qualifica muito. CPI é para investigar fatos. Eu não tenho nenhuma, apesar das ameaças do presidente da República, eu não tenho nenhuma persecução pessoal para ele. Aliás, quando a pandemia eclodiu, em março do ano passado, em uma reunião que tivemos no Congresso com o ex-ministro Mandetta e com o ministro Paulo Guedes, eu fui portador da seguinte mensagem como líder da oposição: diga ao presidente da República que a mão da oposição está estendida para trabalharmos juntos. Uma semana depois, o presidente da República disse que o vírus era uma gripezinha, né? Então, o chute nas mãos estendidas da oposição sempre parte por conta do presidente da República. E é lamentável, porque, repito, o presidente do nosso país deveria ter muita coisa mais importante para se preocupar. O senhor, em questão de prazo, o senhor antevê quanto tempo necessário e também o senhor antevê chamar os ex-ministros da Saúde que atuaram durante o governo Bolsonaro? Os 3 pré-requisitos para uma comissão parlamentar de inquérito é número mínimo de assinaturas, fato determinado e tempo certo. Então, o tempo certo já está constando no requerimento da CPI, o tempo estabelecido é de 90 dias, né, para o funcionamento da comissão parlamentar de inquérito, né? Eu acho que, inclusive, o roteiro da CPI, se eu pudesse ter a ousadia de apontar, deveria ser, primeiro, escutarmos especialistas, fazer uma pergunta elementar aos especialistas, que é a seguinte: quais as razões que levaram o Brasil a se tornar epicentro global da pandemia? Entendi. Na semana passada, de cada 10 humanos que morreram de Covid no planeta, 3 foram brasileiros. Tem alguma coisa muito errada aqui na condução do enfrentamento da pandemia. Então, acho que nós temos que pegar essas informações da ciência. Segundo lugar, aí eu acho que é inevitável nós termos que, como roteiro, escutarmos os 3 últimos ministros da Saúde: o ministro Mandetta, o ministro Tachi e o ministro Pazuello. E aí, por diante, 90 dias vocês têm de investigação, terminou a CPI, vamos que a CPI decida que o presidente Bolsonaro, supostamente tem alguma culpa em cartório. Isso como é encaminhado, senador? Isso pode ser base depois para um pedido de impeachment, uma abertura de impeachment dele na Câmara? Como é que funciona? Lembremos que vários pedidos de impeachment, aliás, uma das experiências de impeachment já ocorrida no país, que foi o impeachment sobre o presidente Collor, foi a partir das conclusões de uma comissão parlamentar de inquérito, no caso, a CPI do PC, né? Então, veja, comissões parlamentares, diz a Constituição, no artigo 58, parágrafo 3º, que comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Então, os poderes de comissão parlamentar de inquérito é poder de investigação. Pode quebrar sigilo bancário, sigilo telefônico, sigilo telemático. É este o papel que tem uma comissão parlamentar de inquérito. Ela não manda prender ninguém, ela não pede o impeachment, ela não decreta o impeachment de ninguém, enfim, as suas conclusões, sejam quais forem, são encaminhadas ao Ministério Público Federal. Se tiverem autoridades com prerrogativas de foro, para a Procuradoria-Geral da República, e, concomitante a isso, se tiver alguma conclusão de crime de responsabilidade de quem quer que seja, aí devem as conclusões serem encaminhadas à mesa da Câmara dos Deputados.
O senhor acabou de falar, e essa é a última pergunta, das questões judiciais. Quer dizer, vocês podem, por exemplo, investigar a produção de cloroquina e se aí, nesse caso, recursos públicos que poderiam ter sido destinados num caminho foram para a produção de um remédio que é claramente não eficaz? A maior prova da ineficácia da cloroquina é que você não viu nenhum bandido aí roubando frasco de cloroquina, mas já viu bandido roubando frasco de vacina. Então, se cloroquina fosse eficaz contra a Covid, o pessoal estava fazendo assalto sobre cloroquina. Então, já está provado pela ciência a ineficácia, né? Eu acho que uma pergunta razoável é por que a obsessão do presidente da República em relação à cloroquina. O porquê da insistência? Qual a razão que tem? Né? E aí tem vários mecanismos que pode ter a CPI para poder investigar sobre isso. A CPI será presencial ou será remota? A CPI pode, e deverá, eu acredito que essa é a solução, ser semipresencial, né? Eu até acho pouco provável nessa semana ou na outra semana, por conta do nível de contágio em território nacional está tão alto, que ela possa se reunir presencialmente. Mas acredito que é razoável pensar que, a partir de maio, a CPI pode funcionar como funcionou durante algum tempo o plenário do Senado, como funcionaram as demais comissões, ou seja, funcionar de forma remota, de forma semipresencial. E, assim, só complementando, nós temos o maior sistema de saúde público do planeta. Temos o maior programa de imunizações do planeta. Ou seja, nós tínhamos tudo para, essa altura, ter poupado a vida de brasileiros, em primeiro momento, e estar dando lições ao mundo de como enfrentar uma pandemia. É triste, lamentável, tudo que está acontecendo, e é por isso que precisa ser investigado. É um prazer sempre estar com você e conversar com todos que assistem o Viu o Mundo. Muito obrigado, boa noite para o senhor. Um abraço, se cuide também, fique com Deus.